Boa tarde a todos. Eu sou Francisco Bioski, fisioterapeuta responsável aqui da Reactive Sport Físio, junto com a Ana Paula Picanso. E hoje estou aqui nessa live para falar para vocês, corredores, sobre um assunto extremamente importante que é a tendinopatia calcânea em corredores. Tá? Então eu preparei um material bacana para a gente conversar aqui hoje. Esse material visa ajudar quem pratica corrida a prevenir e lidar com essa lesão. Tá? Então já vamos começar aqui trazendo alguns dados interessantes. Para quem não sabe, a tendinopatia calcânea é a famosa tendinite de Aquiles, que é aquela dor no calcanhar ali. Tá? Ela tem algumas características, uma delas eu já citei, que é a dor nessa região. A rigidez matinal é outra das características dela. Então você acorda de manhã, você tem muita dificuldade de caminhar, porque a sua articulação tornozelo fica muito rígida, influência da rigidez ali do tendão, e isso afeta a sua musculatura da panturrilha também, né, o tríceps sural, sólido gastrocnêmico, são os principais músculos que têm relação com o tendão calcâneo. O tendão calcâneo é o nome mais atual. Antigamente chamávamos de tendão de Aquiles, mas hoje é tendão calcâneo. Tá? E o interessante dessa lesão é que em pessoas normais ela afeta apenas 6%. Ou seja, todas as pessoas que nós temos aí, normais, que praticam ou não praticam atividade física, ela afeta 6% da população. Mas em corredores de alta performance, ela pode afetar até 50%. Mas, Francisco, o que são corredores de alta performance? São apenas maratonistas? Não. Pessoas que treinam com regularidade, seja de forma recreativa ou seja de forma competitiva, podem sofrer com essa lesão. Atenção, quanto maior for o seu nível de treinamento, maior pode ser a sua chance de desenvolver essa lesão, caso alguns cuidados no seu treinamento não sejam tomados, tá? Bom, qual é a causa dessa lesão, pessoal? É multifatorial. A principal causa é a sobrecarga. Tá, Francisco, o que é sobrecarga? É uma equação simples. Imagine o seu tendão ali, que é uma estruturazinha elástica que une os seus músculos, imagina ali a panturrilha, e o seu calcanhar aqui, como se fosse a minha caneta. Então, lá no finalzinho do músculo, você tem um tecido que é o tendão que liga o osso no músculo, certo? Esse tendão ele tem uma capacidade de absorver carga, um condicionamento. E esse condicionamento ele precisa ser respeitado. Tá? Só que as pessoas são diferentes. Então, na hora de prescrever o treinamento não pode ser igual para todo mundo. É óbvio que um jovem de 18 anos descondicionado, quando comparado com um senhor ou uma pessoa de 40, 50, 60 anos também descondicionado, não pode receber a mesma carga de treinamento. Observe bem, eu estou citando pessoas descondicionadas, certo? Às vezes um jovem descondicionado comparado com uma pessoa de 40 anos condicionada vai ter uma carga inferior de treinamento. Quando eu falo carga de treinamento, tem a ver com a distância, principalmente com a quilometragem semanal que esse indivíduo vai ser exposto. Tá? Carga para tendão também é, e principalmente nos casos de corredores, volume de treino. Tá? Essa é a chave do entendimento dessa lesão em corredores. Tá? Ela também pode ser causada por efeito colateral de alguns medicamentos e também pelo envelhecimento, né, com o enrijecimento natural do nosso corpo. Por isso, já fica aqui a primeira super dica do físio hoje: não deixem de fazer atividades aeróbicas com frequência. Corrida,
é importantíssimo, porque você mantém a saúde daquela estrutura. Óbvio, fazer em alto rendimento tem um preço, mas correr com saúde, sem exagero, dentro de um plano sem algumas mudanças repentinas no volume de tratamento, e eu vou falar sobre isso já já, é saudável. É saudável para o seu envelhecimento. Óbvio, chover no molhado, né, pessoal? Fazer atividade física regular é saudável para o envelhecimento de qualquer pessoa. Tá? Vamos lá. Francisco, o que acontece, então, com o tendão quando essa tendinopatia ela começa a aparecer? Bom, a primeira coisa que acontece é que o seu tendão ele incha. Então ele tem um volume e ele aumenta de volume, ele fica mais calibroso. E além de ficar mais calibroso, e esse calibre aumenta porque acumula líquido ali, também acontece a criação de novos vasos sanguíneos, que a gente chama de hipervascularização. Tá? E trazendo isso aqui para a galera que é mais leiga e vai estar vendo esse conteúdo, existe o processo inflamatório ele é um ciclo. Ele começa de uma forma para terminar com a restauração daquela estrutura, do tecido, né? Restaurar a qualidade do tecido que foi lesionado. Com essa hipervascularização, com esse edema, esse ciclo de início e fim, ele não tem fim, ele fica perpetuamente acontecendo ali. Tá? E já vou adiantar logo, ficar em repouso não vai resolver o seu problema. Tá? Ele pode resolver parcialmente. Se você voltar a praticar esporte, provavelmente o seu problema vai voltar. Tá? Pessoas que têm panturrilha fraca têm fator de risco. Pessoas que têm pouca resistência na panturrilha, que, gente, força é a capacidade de vencer uma resistência. Então, isso é ser forte. Resistência é a capacidade de repetir um movimento várias e várias vezes. Tá? Quem tem uma estabilidade ruim de quadril e joelho, quem tem articulações muito rígidas, então você que tem o pé muito cavo, sabe? Você tem uma articulação muito rígida, seu pé não tem uma boa mola para absorver o impacto quando você pisa no chão. Isso é um fator de risco para ter tendinopatia também. Calçado velho, pessoal, não dá para praticar uma modalidade esportiva como corrida com um calçado já ruim. A gente aconselha, dependendo do tempo de uso que você dá para o calçado, que você troca a cada 6 meses. Se você for muito, muito, muito praticante de corrida, talvez até em 3 meses. Tá? E corridas em declives, ou seja, correr ladeira abaixo, também é algo que pode colocar o seu tendão sob risco de desenvolver uma tendinopatia. Tá? Outro fator, que esse aí para mim é fundamental, e aqui no consultório a gente recebe uma pancada de pacientes com essa queixa. Aumentos muito grandes de volume de corrida. Então o indivíduo corria 10 km com frequência, imagine essa situação, e aí na outra semana ele passa de 10 para 15, é um aumento de 50% do que ele tinha de volume de treinamento. E aí o que acontece? Simplesmente o tendão dele não consegue lidar com aquela demanda. Gera esse processo de edema e hipervascularização. Tá? Sintomas. Você que é corredor, você que tem algum amigo corredor, lembre dessa informação para ele, ou mande ele seguir a gente, porque aqui sempre vai ter informação de qualidade nesse perfil. Tá? Primeiro sintoma, rigidez matinal. Botou o pé no chão, e aí, diferente da fascite, que é aquela dor de baixo, da sola do pé, você vai ter uma rigidez no tornozelo e principalmente nessa parte posterior aqui do tendão calcâneo, tá? E óbvio, a dor. Dor, o principal sintoma é a dor ali no tendão calcâneo, tá? Bom, e aí, Francisco, o que eu faço se eu sentir esses dois, se eu tiver essas duas queixas que você me mostrou aqui agora? Vai fazer um raio-x? Não, raio-x não serve para isso. Vai fazer uma tomografia? Não, não serve para isso. Ressonância pode ser utilizada, mas o melhor exame, que tem menos risco para a sua saúde e vai dar um resultado super tranquilo para o radiologista fazer o diagnóstico, é o ultrassom. Barato,
Esse padrão ouro para qualquer tipo de tendinopatia, quando os tendões, obviamente, são superficiais, como é o caso do tendão de Aquiles. Tá? Beleza. Fez o diagnóstico, não teve jeito, está com um problema. Como que isso aí vai funcionar? Bom, eu vou contar qual é o tratamento que mais funciona e qual é o padrão ouro. Mas eu já vou te adiantar que a grandíssima parte dos casos vai melhorar entre 3 e 6 meses de tratamento. Não é rápido e não tem solução milagrosa. E durante esse período o tendão tem que ser poupado. Não adianta querer tratar e continuar correndo. Não dá tempo do ciclo do colágeno acontecer e haver a cicatrização necessária naquela região. Tá? Então, beleza. 3 a 6 meses. Cerca de 10 a 30% das pessoas não vão responder ao tratamento convencional, que eu já vou contar já o que é. Mas 70% das pessoas vai melhorar em até 3 meses. Desde que ela poupe o tendão dela da sobrecarga. Pessoal, quem está dizendo não é o Francisco, fisioterapeuta, é a ciência. Só estou reproduzindo para vocês o que a gente tem de conhecimento validado com isso. Então, antes de pensar em qualquer outra coisa, qualquer outra intervenção, pense. Esse período é necessário para que você descarte o tratamento conservador. Francisco, o que é o padrão ouro do tratamento das tendinopatias de calcâneo hoje? 2 coisas bem simples, que bem orientadas você pode fazer na sua casa. Não precisa de vir para a fisioterapia todo santo dia. Tá? Mas tem 2 coisas que são fundamentais. Primeiro, exercício isométrico. Ficar ali na pontinha do pé, com uma carga, com uma exposição de tempo, com aumento gradual. Isso vai ser fundamental para o tratamento da sua dor. Então, para diminuir a dor, muito importante fazer os exercícios isométricos. Tá? Além disso, você pode associar algumas técnicas para a panturrilha, o agulhamento seco, as mobilizações miofasciais. São paliativos para ajudar essa dor a diminuir um pouquinho mais rápido. Mas o que não pode faltar é o exercício isométrico. Tá? Francisco, e o ozônio? Serve para nada. Francisco, mas e ácido não sei o quê? Serve para nada. Corticóide? Não serve. Não serve. Não tem uma garantia de melhora de curto ou de longo prazo para você. É a ciência, tá, pessoal? Não é o Francisco. Eu só estou sendo porta-voz do que a gente tem de melhor evidência científica no momento para tendinopatia do calcâneo, ok? Posteriormente, a gente vai ter a introdução dos exercícios com ênfase na fase excêntrica da ação tendínea. É como se fosse a desaceleração. Quando o seu calcanhar desce, ele está na ponta do pé e ele vai descendo para o solo. Tá? Existem, obviamente, algumas técnicas, algumas formas de se fazer isso. Então, para isso que vai servir o fisioterapeuta, para guiar você nesse processo e para ajudar você a aumentar o estresse e, ao longo do tempo, vencer as etapas que são necessárias para você recuperar o seu tendão. Francisco, eu sou aqueles 30% que não responde ao tratamento conservador. A partir daí, pessoal, aí nós vamos pensar em outros tipos de abordagem. Tá? Existe agora ondas de choque, existe você usa, pega o PRP, né, aplica lá, mas são terapias que o onda de choque ainda tem algum tipo de validação para isso, mas o PRP nada, muito pouca coisa. E podendo ser necessário uma cirurgia, mas nunca antes de 6 meses de tratamento. Nunca.
Se você está sofrendo com isso, eu vou te dar um resuminho aqui do que você deveria fazer. Primeiro, para de correr nesse período. Vai fazer uma bike, vai fazer natação, vai fazer qualquer tipo de atividade física aeróbica para manter o seu condicionamento cardiorrespiratório, mas poupe o seu tendão. Tá? Veja bem, isso não é repouso, você está continuando a fazer sua atividade física, só que você está adaptando, ok? Beleza. Passou por essa fase toda. Vai ser feito um trabalho de reintrodução ao esporte com você. Você não vai começar correndo os 5, 10, 20 quilômetros que você correr, não. Você tem que gerar adaptação no seu tendão. E isso leva tempo. Isso leva a um aumento progressivo do treinamento. Isso é necessário que existam métricas para isso. Tá? Aqui na clínica, nós utilizamos um teste, né, que é o Calfries Test, e ele dá todas as medidas para a gente, de força, de resistência e tudo mais. Quando isso acontece, a gente consegue ter os parâmetros que vocês precisam para voltar a correr com segurança. Tá? Então, não adianta querer fazer as coisas da cabeça. Se tiver algum profissional de educação física interessado em saber mais sobre esses controles, nós também fazemos parcerias e mandamos avaliações específicas para que sejam utilizadas como métricas, tá? E é fundamental que você poupe o seu tendão e faça um programa adequado. Francisco, você está todo dia na fisioterapia? Não. Se você for aquele tipo de pessoa autodidata, o fisioterapeuta vai te ver 1 ou 2 vezes na semana no máximo. É um tratamento que ele é longitudinal, precisa de acompanhamento, mas não é uma coisa que você tem que estar todo dia ali desesperadamente fazendo sessões. Isso não vai acelerar o seu processo. Tá? E era isso aí, pessoal. Fico aqui essas dicas. Se você conhece alguém que sofre com essa lesão, se você sofre com essa lesão, compartilhe esse vídeo no seu grupo de corredores, com todas as pessoas que você acha que é importante terem esse conhecimento, porque muita gente quer solução milagrosa, e aí cai na mão de picareta que vai te oferecer solução que em 1 ou 2 semanas você vai estar bem. Isso ainda não existe, tá bom? Muito obrigado para quem participou da live, para quem esteve aí comigo. O objetivo sempre é produzir conteúdo de qualidade, isso vocês vão ter sempre aqui na nossa página do Instagram e no nosso perfil no YouTube. Tá? Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e um abraço.